Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de orientação a objeto? Vamos lá? Bom, tô continuando meu cafezinho de hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu falei de como a gente deve dar nomes a objetos, como a gente pode pensar os objetos de forma inteligente. E aí aqui eu quero falar do mesmo assunto, só que sobre uma outra perspectiva, assim. Como a gente identifica um objeto que ele é bom, assim, tipo, ele é bem desenhado, né? Aí eu vou partir aqui e usar como base, né, o post que eu falei hoje de manhã, né, que era as 7 virtudes de um bom objeto, né? Eu vou usar aquele post e aí eu vou falar um pouco do que é do que eu identifico como um bom objeto. Então vamos lá, vou começar, né? Para quem não viu o link tá aqui na descrição, obviamente, né? Eu sempre coloco. Se você não vê meus cafezinhos, não olha a descrição e não olha os links, você tá perdendo aí, porque quase tudo que eu falo tá como descrição. Se às vezes que eu não se não tá na descrição é porque eu não acho relevante, né? Botar. Então, ou às vezes eu esqueço, né? Então, se eu falei alguma coisa no vídeo e não tá na descrição, me cobra, tá? Deixa um comentário aí que me cobra que eu lembro e coloco, né? Então, a primeira coisa que o cara, que o autor do post coloca como virtude, né? É você saber diferenciar uma classe de um objeto, né? Assim, o que que é um objeto? O que que é uma classe? Então, assim, eu sempre penso assim, e aí eu tô falando de mim, faz muito tempo que eu li esse post, então eu vou falar mais do que das coisas que eu sei sobre o assunto, né? A classe, ele é como se ela fosse um arquétipo. Aí você fala assim, cara, o que é um arquétipo? Arquétipo é uma visão idealizada de alguma coisa, né? Então, por exemplo, ali, eu brinquei até no cafezinho da manhã, né? Podia ter a classe lá, Vitor Pessoa. Meu nome podia ser Vitor Pessoa, porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. E sabem que meu nome é Vitor. Mas não, assim, como já se identifica que eu sou uma pessoa, as pessoas só me chamam de Vitor. Porque não precisam identificar que eu sou uma pessoa, né? Então, isso diferencia o quê? Se eu fosse me modelar em orientação a objeto, eu seria um objeto, né? O Vitor, ele tem vida, ele anda, ele interage com outras coisas. A classe, ela não tem vida, ela não interage. A classe, ele é apenas um arquétipo. Ela só define o que é uma pessoa, né? Então, quando eu sempre leio a classe e vejo os objetos no meu código em execução, né? Então, objetos eles só existem em código em execução. Classes eles existem no seu, a classe ela existe no seu repositório. Ela só existe no seu repositório. A não ser que você pode usar a classe para identificar objetos. Então, eu posso dar um instance off ali no Vitor e descobrir, nossa, o Vitor é uma pessoa. Assim como eu posso descobrir dentro do Vitor outros arquétipos que eu quero identificar, por exemplo. Nossa, o Vitor ele tem um canal no YouTube. Então se eu tiver uma classe YouTuber, um horror de me qualificar como isso, eu posso dar um Insta off em YouTuber. Aí o pessoal, nossa, o Vitor tem um canal no YouTube. Então eu posso interagir com o Vitor como se eu fosse um YouTuber, né? Então a gente descobre que a classe ela pode ser usada para identificar qualidades do objeto. E a classe ela também ela é usada como uma fábrica de objetos. Está no livro aqui. Para quem não sabe, eu estou falando um pouco desse livro aqui. Eu resolvi fazer uma série que esse livro chama-se Elegant Objects, é de um cara russo aí que é caro. Assim, vai no post dele que é melhor, né? Pra gente no Brasil é muito caro o livro em inglês, né? Então, assim, o objeto, eu uso a classe como uma fábrica de objetos, né? Mas, assim, e é isso, o autor do livro faz essa diferenciação. Não encare o objeto como uma factory, uma factory de objetos, né? A factory é um padrão, né? Então, sendo bem sincero aqui, né? Bem sincero não, sendo bem didático, né? Vamos ver aqui a diferença entre, por exemplo, entre uma factory e uma fábrica, né? Que eu tô falando aqui, porque a classe ela gera objetos. Então, assim, quando eu tenho uma classe, né? Eu tenho que eu tenho que dar uma possibilidade. Aquela classe ela tem que implementar uma possibilidade de uma pessoa instanciar o meu objeto. Então, assim, se eu tenho ali, sei lá, se eu tenho se eu tenho uma classe, se eu tenho uma classe humano, aquela classe ela tem que ter um construtor com todas as características do ser humano. Então eu posso dar um new humano lá e passar todas as características, e aí ela tem que gerar os 7 bilhões de pessoas aí que tem no mundo. Tem rodando no mundo, tá? Sei lá, tem que ter nacionalidade, tem que ter características.
sei lá, assim, tem que ter todas essas características. Então a classe ela tem que dar essa qualidade de fábrica. Mas e ela não é uma fábrica. A fábrica é um. E a gente tem que. E aí eu vou identificar aqui, né? A fábrica, ela é uma. Ela não tem uma característica de objeto, né? Ela não é um objeto. Eu não posso instanciar uma fábrica, né? A fábrica, quer dizer, eu posso até instanciar uma fábrica, né? Do New Factory lá. E a fábrica, assim, eu tô falando do design pattern, né? A fábrica é uma coisa que vai me facilitar a criação de objetos, né? Então, por exemplo, ali que eu tenho, sei lá, 2.000 características do objeto humano, mas eu sei que eles são classificados em 7 tipos. Então a fábrica ela vai ter o quê? Ela vai receber como parâmetro só o tipo, e aí eu vou instanciar aquelas 2.000 características baseado no tipo, né? Fala assim, ó, me dá um objeto com um humano aí, um brasileiro, de RG tal, 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 tal. E aí vai retornar aquele brasileiro RG tal, 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 e aquele dele é o Vitor. Então a fábrica é isso, um objeto, uma classe, né? Ou um objeto é uma classe, tanto às vezes, dependendo, se for uma classe estática, vai ser só uma classe, né? Se não for estática, vai ter um objeto, que aí depende muito da implementação dela, né? Que ela vai facilitar a criação de objetos. Mas todo objeto ela é uma fábrica em si, porque o objeto tem que ser capaz de criar instâncias, quer dizer, uma classe tem que ser capaz de criar instâncias de objeto. Então a classe ela é uma factory. Ficou confuso, mas espero que qualquer coisa volta aí a assistir de novo, porque assim, diferenciei classe, eu posso falar mais de design pattern classe depois, né? Mas assim, a classe ela é uma fábrica de objetos, mas o design pattern de fábrica não é uma classe. Pode ser uma classe, né? Então, espero ter ajudado aí, achei que ficou confuso, né? Os objetos eles existem em vida real. Então, quando eu falei assim, objetos, e eu não sei se eu falei agora ou falei no cafezinho da manhã, objetos eles são instâncias da sua classe que elas vão. Objetos são estrutura de dados criados da sua classe a partir da sua classe que vão interagir no seu código. Então, assim, elas vão interagir no seu código. Então, assim, eu tenho o objeto Vitor lá, eu posso dar ordem para eles. Eu posso falar assim, ó, Vitor, você identifiquei que você é um youtuber, grava um vídeo para mim sobre tal assunto. Então, isso seria o quê? Uma chamada de função. Falar assim, ó, grava um vídeo, o assunto tal. Ponto. Entendeu? Então, os objetos eles existem em vida real. Você pode dizer para ele, você pode elaborar frases com ele. Então, assim, um bom exercício para se fazer com orientação a objetos é tentar elaborar a frase com os nomes dos objetos que você está usando. Se você tiver dificuldade, significa que o seu modelo está complexo, ou seu modelo tá difícil de lidar, né? Então tente antropomorfizar, né? Eu tô lendo o termo daqui, ó, só que em inglês, né? Os seus objetos. Tente dar comportamento a eles, falar sobre eles, né? A, a terceira característica do objeto, né, é que ele funciona sob contrato. Isso é uma coisa que a gente tem que muito levar em consideração, e o Java leva isso muito a sério, cara. Um dos poderes do Java é por causa disso. Os objetos em Java, eles são contratuais, né? E o que significa ser contratuais, né? Você tem uma documentação ali e você tem que seguir aquela documentação. É por isso que, por exemplo, todo objeto em Java, ele tem um equals to hash code. Então, você fala assim, eu tenho que implementar equals to hash code. E aí depois tá lá usando o set, não entendeu porque o set não funciona direito. O hash set, o collection. Aí não entende por que collection não foi direito. Por quê? Porque não levou a sério quando a pessoa falou assim, olha, implemente o seu equals e hash code. Eu até posso. Eu tenho uma videoaula sobre o assunto, eu vou deixar aqui. Se eu não deixar, me lembre de que às vezes eu esqueço, né? Que você tem que levar ela como contrato, né? E como contrato significa também que assim, se você tem que escrever aquele código que você sabe que outras pessoas usam, não mude o comportamento dele. Aquilo ali é um contrato. A não ser que tenha alguma funcionalidade errada, não mude aquele comportamento. Aquilo ali é um contrato que você tem com quem está usando o seu código, que pode ser você mesmo. A não ser que você seja o usuário do seu código, aí você pode usar, né? Um objeto ele é único, né? Todo objeto tem que ser único. Então, assim, se eu tenho um objeto que eu sei que, pô, o HTTP status 200, eu sempre vou ter que retornar. Cara, o HTTP status 200, você vai criar vários? Não, cria um só. Tipo, bota no enum ali. Isso é um enum, né? Mas assim, você tem que criar ali, sei lá, um arquivo, né?
Um arquivo eu sei que ele é único. Se eu tenho dois arquivos iguais, eu vou comparar ele, eu sei que eles são iguais, né? Posso ter dado new ali num new file num, new file no outro, mas eu sei que eles são iguais. Uma hora eu posso usar só um deles, né? Então o objeto ele tem que ter essa característica de ser único. Eu não posso replicar ele e ver que eu posso reusar ele, né? Um bom objeto também, ele é imutável, né? E ser imutável é uma coisa boa para se falar, por exemplo. Tem um bug que, nossa, quando eu percebi que isso poderia ser um bug, né? Quando você usa objetos não imutáveis, você pode trazer comportamentos indesejáveis para o seu código, né? Então, por exemplo, imagina que você tem um hash map e você usa um objeto mutável como chave. E aí, aquele objeto ali está linkando com um valor, né? Aí quando você altera esse objeto, você alterou o quê? Você alterou o hash dele. Quando você altera o hash dele, você deixou ele linkado com aquele valor. Então você não consegue recuperar esse valor, a não ser que você esteja mesmo. Nem se você tiver a mesma instância desse cara, você não consegue recuperar. Nem se você tiver. Porque se você passar, ele vai calcular o hash dá no hash novo, e não vai achar. Então assim, que objetos mutar, a não ser a imutabilidade tem que ser a exceção. Se você não sabe o que é imutabilidade, é quando você pode alterar os valores dos seus objetos. Então, assim, a imutabilidade, e repito de novo, a imutabilidade tem que ser a exceção no seu código, né? Desculpa, a mutabilidade tem que ser a exceção. A imutabilidade para o padrão. Use sempre isso. Imutabilidade para o padrão. Sempre faça isso que você vai ver que o seu código vai ficar mais interessante, né? Ah, aí ele bota umas coisas aqui que eu não concordo tanto. A classe não tem que ter nada estático. Pode ser que sim, né? Por exemplo, se você tem um e aí, assim, eu até às vezes uso isso, mas eu separo muitas vezes em tipos de objetos. Por exemplo, você tem ali, sei lá, vamos falar olha para Java.io lá. Você tem um objeto file e você tem um objeto files, né? O que acontece aqui? No file, eu tenho eu posso passar todos os argumentos que eu passo para um arquivo. No files, são todas as operações que eu faço com arquivos, né? Então no files eu não consigo instanciar a classe files, ela é estática. Eu só uso os métodos dela. Mas no file eu consigo instanciar. Então eu acho que existe essa diferença. Você pode ter métodos estáticos na sua classe, só que essa classe, ela vai apenas lidar com. Põe no plural, sei lá, põe no plural. Você tem ali a classe file, você tem a file, sei lá, tem. Pega o seu objeto, põe no plural, aí você põe todos os métodos estáticos ali. Não faz um manager. Não faz um manager, porque o nome manager não diz nada. Entendeu? Eu já falei isso. O nome manager não diz nada. Ah, mas eu quero agrupar um monte de operações que eu posso fazer com aquela classe. Então, só use o plural. Só use o plural. Todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. O manager não diz nada, é informação irrelevante. Ah, é um manager, assim, não tô falando de pessoa, né? Eu sei que tem. Até mesmo assim, você fala assim, o gerente do quê? Você gerencia pessoas, você gerencia projetos, você gerencia café, né? Eu já vi gerente de café, são pessoas que armazenam café, né? Gerente de armazenamento de café, eu já vi. Então, assim, manager não diz nada, manager de alguma coisa. Você gerencia alguma coisa, né? Vamos descer aqui que o tempo corre, o tempo urge. O seu nome não é um título de trabalho, né? Assim, então você, sei lá, você não vai ter ali que eu falei, né? O dinheiro e o formatador de dinheiro. Você não tem um objeto chamado formatador de dinheiro. Não tenha, né? Não tenha. Tem o dinheiro. Dinheiro é suficiente. Porque você passa aquela responsabilidade pro dinheiro. Quem que formata o dinheiro? O próprio dinheiro. No mundo da orientação de objeto, né? Então ali, você passa a responsabilidade. Então não usa aquele no final, formatter, manager, ou sei lá, tipo, qualquer coisa. Não usa, simplesmente não usa, né? Um outro que eu não concordo muito, né? Sua classe vai ser final abstrata. Assim, para quem não sabe o que serve o final em Java, né? Quando você bota uma classe final em Java é quando você não pode modificar ela, né? Eu acho um preciosismo, né? Colocar final em todas as classes, tipo, em muitos projetos, a não ser que você use uma biblioteca, aí, tipo, pô, aí faz sentido. Se você está escrevendo uma biblioteca, faz sentido você usar final, né? Agora, se você não tá, tipo, é pra me proteger de algum ataque.
Cara, tem tanta forma de atacar que o Fire não vai te proteger, tá? Não vai te proteger, né? Você pode jogar ali um cara que gera bytecode e mudar em termos de execução aquela classe ali. Então, assim, pense, eu digo assim, pense que os objetos ou eles são abstratos, ou eles podem ser instanciados, ou eles não podem ser instanciados nunca. Entendeu? Então, ou vou ter uma classe ali que ela é só tipo um files da vida, uma classe que ela não herda de nada, ela é uma classe só mesmo para agrupar um monte de função, ou ela eu não tenho, eu não tenho, sei lá, objetos que eu não posso instanciar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí acabou, assim, acabou o post. O post é esse, assim, é bem. Eu vou deixar o link aqui, se você quiser ler, leia, traduz. Tem muita coisa a se questionar, assim. Eu acho que concordar 100% é uma das coisas mais estúpidas que a gente viu. Não tem nenhum argumento que você olha assim, concordo 100%. O único argumento que eu falo que concordo 100% é que toda unanimidade é burra. Essa frase é do. Eu vi um livro dele, tá bem aqui, deixa eu ver o livro dele que eu adoro, que é do Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, e pra quem você. Toda generalização é burra, né? Eu acho que ele tinha toda generalização é burra e toda unanimidade é burra, né? E aí, se você não entendeu a frase é um paradoxo, né? Porque eu tô dizendo que a minha. Se eu tenho a minha própria unanimidade, se eu tenho uma unanimidade, né? Essa frase é uma unanimidade. Mas por ela ser unanimidade, ela é burra. Então a frase é um paradoxo, né? Então, sei lá. Meu cafezinho era isso aí. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. E manda uma pergunta aí, mais dicas de cafezinho. Espero que você escreva os objetos melhores. Valeu, boa tarde pra você.